Semana passada eu fiz um vídeo sobre a minha transformação aí, eu perdi 5 quilos num período de 6 meses e eu expliquei a dieta que eu utilizei, os treinos que eu utilizei, dei algumas dicas também sobre como perder peso utilizando esportes e treinamentos de endurance. Nesse vídeo eu vou responder perguntas que vocês fizeram sobre esse assunto de perda de peso. Vocês aí deixaram várias perguntas nas nossas mídias sociais, no canal do YouTube. Então eu vou esclarecer uma por uma. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Então o assunto de hoje é perguntas e respostas em relação à perda de peso, em relação à nutrição, em relação ao vídeo que eu coloquei na semana passada. O link está aqui na descrição também. Se você por acaso não assistiu, vai lá, assiste que tem muita informação interessante. Primeira pergunta então do João Fernandes Cury. Seria legal falar sobre peso ideal para provas longas como Ironman até as provas de distância sprint. João, o que acontece? Quando você me faz uma pergunta dessa, eu tenho que considerar primeiro atletas como você, atletas que eu não sei inclusive qual que é o seu nível, mas eu sei que vão ter atletas iniciantes assistindo esse vídeo e tem também a informação de atletas de nível de elite. Então eu tento sempre responder aí englobando um pouco de todos. O atleta de elite, de prova curta, ele tende a ser muito mais leve, menorzinho, mais fraquinho, porque inclusive a velocidade da corrida tem um componente muito maior no resultado. Já o atleta de prova longa, ele pode se dar o luxo de ser um pouco mais forte ali, mas você como um atleta amador, eu não sei o seu nível, mas o pessoal que está assistindo aqui, nível iniciante, qual que seria a minha sugestão? Não se preocupar muito com essa diferençazinha, porque é uma diferença inclusive muito sutil. Se você pega aí o melhor do mundo em prova com vácuo, com o melhor do mundo na distância Ironman, o biotipo não vai ser muito diferente assim. Então você, um atleta amador, qual que seria a minha sugestão? Procura aí ter a dieta mais saudável possível e deixa o treinamento moldar aí o formato do seu corpo. Você alimentando de maneira adequada, de boa qualidade, boa quantidade suficiente, mas não demais. Aos poucos você vai perdendo peso, você vai aí se moldando de acordo com a necessidade do esporte. A pergunta do Anderson: tem como treinar sem perder muita massa magra sendo amador? Dá para tentar limitar um pouco a perda de peso. É claro que um pouco vai acontecer sim, porque a natureza do nosso treino aí de esporte de endurance é um treino catabólico. É claro que você pode contrabalancear isso um pouquinho. Então sempre que você fizer um treino aeróbico, um treino contínuo, um treino um pouco mais longo ali, que a sua frequência cardíaca fica ali no mesmo patamar durante muito tempo, você pode contrabalancear com estímulo um pouco mais anabólico, ou na academia, ou então nos próprios treinos de natação, ciclismo e corrida. Então, um exemplo muito prático aí do pessoal entender é que quando a gente faz um longo de ciclismo, um longo de corrida no final de semana, o final de semana o pessoal geralmente tem mais tempo para treinar. Então, no início da semana é sempre interessante fazer um estímulo muito mais intenso, treinos talvez curtos aí na piscina, utilizando o palmar, para ter um componente de força muito maior, ou então treinos de big gear, fazer repetições muito curtas e muito fortes, pedalando ali com uma marcha muito pesada. Então seriam treinos de força específica. Além disso também combinar com a musculação aí, talvez umas 2 vezes na semana, e também ter cuidado para não comer pouco demais, porque o déficit calórico que vai fazer com que seu corpo ali, com que você comece a perder peso muito rápido. E por final seria talvez uma sugestão de você procurar fazer provas bastante curtas, inclusive na distância do short, do sprint triathlon, que são provas aí com um pouco mais de 1 hora de duração, e que você consegue aí ser um triatleta, você consegue curtir o esporte, mas você não precisa fazer volume excessivo durante os treinamentos. Principalmente aí o pessoal que faz provas longas, é meio que quase impossível aí você competir mesmo com o amador aí, terminar a prova sem fazer muito volume. Então
faça uma prova curta, no máximo ali um olímpico, mas a minha sugestão seria a prova da distância short, da distância sprint, que é uma prova de 1 hora e pouquinho. Então você não precisa fazer volume excessivo, você consegue manter uma boa quantidade de massa magra. A pergunta da Karine Mancini: sinto muita fome pós-treino, como equilibrar a dieta? Eu te dou 3 dicas. A primeira seria tentar combinar o timing das suas refeições principais para depois dos treinos. Então, se você treina no período da manhã, tenta fazer a sua refeição do café da manhã depois do treino da manhã. A mesma coisa se você treina ali mais ou menos na hora do almoço, faça o seu almoço depois do treino e também treine para depois fazer o seu jantar. Você faz isso, ajuda um pouquinho, porque você consegue aí, antes do treino, talvez só ter um lanchezinho, um snackzinho, saia para treinar e depois combine aí com as refeições no pós-treino. A segunda dica: cuidado com a hidratação, tanto durante o treino e também junto com as refeições. É muito perigoso se você faz um treino aí e depois já vai fazer sua refeição direto ali, você come aquilo ali e ainda fica com aquela sensação de estar alguma coisa faltando, de estar vazio, e pode ser a questão da hidratação. Muito importante se você quiser aí manter um pouco de déficit calórico. E por último, a terceira dica seria aí procurar alimentos fibrosos com muito volume e poucas calorias, que você vai ter aquela sensação de que você vai estar cheio, vai satisfazer aí sua fome, porém você não vai ingerir tantas calorias assim. O Guilherme está perguntando: você pessoalmente controla sua ingestão calórica no geral? Tem alguma sugestão de calculadora de gasto diário? Tem o hábito de preparar refeições previamente? Guilherme, não conto calorias, é claro que assim, já coloquei no papel, né? O que eu repito muitas refeições e eu visualizei quantas calorias mais ou menos eu consumo no dia, quantas calorias mais ou menos eu gasto no dia. Uma conta talvez é um pouco mais fácil de fazer do que a da questão dos alimentos. Então eu tenho uma ideia, mas eu não uso essas calculadoras, não uso o app. Eu não acho que é muito prático, eu acho que exige demais aí uma questão mental também. E em relação se eu preparo as refeições previamente, eu como muito fora, eu como muito na rua, nesses buffets de salada, faço o meu almoço, jantar, eu vou muito em restaurante. O café da manhã eu preparo, mas é na hora, é tudo muito rapidinho, mas eu repito muito as minhas refeições, então eu acredito que isso ajuda bastante também a controlar ali a quantidade de calorias que eu estou comendo, porque eu sei o quanto que eu preciso para nutrir os meus treinos e mesmo assim, aos poucos, ter um déficit calórico muito pequeno. A pergunta do Lucas Gabriel: seria interessante falar sobre a porcentagem de gordura corporal que você mantém durante os meses de treinamento e se faz alguma alteração na pré-competição. Excelente pergunta. Pessoalmente, eu prefiro evitar uma oscilação muito grande. É claro que sim, os números que eu vou te dar aqui agora é da época que eu competia como triatleta profissional. Eu mantinha ali entre 65 a 69 quilos ao acordar. Eu abaixava disso depois de alguns treinos, eu cheguei inclusive a ver 63,5, mas eu acordava. Quando eu estava com ali 69 mais ou menos, eu estava ali na minha parte um pouco mais pesado, e na véspera das provas ali de Ironman Brasil, das provas que eu queria, das principais provas do ano, eu chegava mais ou menos a 65 quilos, eu tenho aí 1,79 de altura para você ter referência. O André Tex: minha dúvida é possível manter uma performance competitiva sem uso de suplementos, ou seja, apenas com alimentação? Até que ponto o uso de suplementos não prejudicará a saúde no futuro? André, eu acredito que seja possível sim, para amador de alta performance inclusive, e eu já morei com o campeão mundial de Ironman, já fui do mesmo tipo da campeã olímpica de triatlon de Londres, a Nicola Spirig, 2 medalhas olímpicas inclusive. E olha, o pessoal não suplementa muito, eu já fiz um vídeo aqui sobre o assunto em relação a suplemento. Ninguém inventa suplemento, fica tomando suplemento aí à toa de graça. O que acontece, que é o que eu explico nesse vídeo, que eu vou inclusive deixar o link aqui embaixo, você pode consultar o seu médico vai fazer uma bateria de exames e vai identificar se tem a necessidade de você suplementar para suprir aquilo ali, para suprir alguma deficiência, talvez alguma deficiência de nutriente, uma deficiência hormonal. Então, o suplemento, na minha opinião, só deve ser utilizado nessa situação. É claro que sim, suplementos que eu utilizo seriam suplementos de
conveniência. Então, se por acaso você não quiser ficar carregando ali comida, mastigando, comendo um sanduíche durante o seu treino, você tem as opções ali, talvez de gel, de carboidrato em pó, dessas gomas, que são mais convenientes, ou então cápsulas de sais aí com minerais. Então, esse tipo de suplemento, eu acredito que o risco na sua saúde é muito baixo, porque, querendo ou não, apesar de ser químico, mas são substâncias relativamente simples, né? São aí maltodestrina, frutose, com alguns sais. Você não está ingerindo aí vitaminas aleatórias aí, esperando que aquilo vai ajudar na sua performance. Nisso eu sou contra. O Tomazini perguntando o que deixar de comer e o que devemos comer mais. É melhor focar em treinos curtos de tiro ou focar em treinos longos? Sobre o tipo de treino em relação a gasto calórico. É claro que tem toda aí uma questão de o treino do HIIT que você mencionou, os treinos intervalados, tem sim um estímulo hormonal, aquilo pode ser que faz bem, inclusive para performance você precisa daquela intensidade, porém, para perda de peso, que é o tópico aqui desse assunto, a minha sugestão seriam os treinos que têm o maior gasto calórico, então seria um treino aí com um volume e uma intensidade alta, então treinos aí de talvez aí 10 km, quase que perto do seu ritmo de prova, são um treino longo, um treino forte, aquilo vai te fazer gastar muita caloria e é muito mais fácil você entrar em déficit calórico se você está gastando ali mais do que 3.000 calorias por dia, considerando um atleta com um peso médio. Em relação ao que deixar de comer, olha, não tem o que deixar de comer, mas simplesmente procurar um déficit calórico pequeno. Então, comer menos de tudo seria a minha sugestão, sempre ali sentir que você conseguiria ter comido um pouquinho mais. O Lindeberg está perguntando quanto de carboidrato, de proteína, de gordura eu ingiro, minha ingestão de calorias, o volume de treino. Lindeberg, eu falei tudo disso lá no vídeo da semana passada, o link está aqui embaixo, visita lá. O Caio Germano está perguntando, é extremamente necessário o acompanhamento de algum profissional da nutrição para alcançar tais resultados? Estritamente necessário não é. É claro que assim, a minha recomendação talvez seria associar o seu conhecimento próprio com o acompanhamento de um profissional. Inclusive, quanto mais você entender de nutrição, maior vai ser o nível da conversa com o profissional, porque você vai conseguir fazer perguntas boas para ele, ele vai conseguir te orientar de uma maneira talvez inclusive mais precisa. Então a minha sugestão, não tem jeito, é estudar um pouco de nutrição pelo menos, para ter uma noção aí dos macros ali, das opções que você tem em relação à quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura, de proteína. Eu gosto muito do livro da Dieta Paleolítica para Atletas, o livro é em inglês, esse que é o detalhe, mas o link está aqui na descrição desse vídeo. Para mim é um guia aí, é um ponto de partida para que você aprenda aí sobre saúde e performance combinado em uma dieta. A FIM79, seu treino contemplou também musculação? Qual a importância da musculação para evitar a perda de massa magra em treinos de endurance? Contemplou sim, falei isso lá no vídeo, fazia 2 vezes por semana durante mais ou menos 1 hora. Agora eu sempre fazia cansado, era sempre o segundo treino do dia, então não era prioridade. E meio que assim, limitava um pouco a perda de massa muscular e eu tentava manter também aquela questão do equilíbrio hormonal, de questão de saúde. Agora, além disso também, eu sempre fiz e gosto muito de treinos específicos de força dentro do triatlo. Então, treinos aí que tem menos um componente de endurance e mais um componente de força, utilizando aí acessórios ou então técnicas específicas aí, marcha pesada, palmar na natação, intensidades altíssimas aí em nível sprint máximo, durações muito curtas. Então é quase que um treino de musculação, porém você faz na natação, no ciclismo e na corrida, você tem o ganho de técnica, o ganho de força específica no triatlon e você também tem o estímulo ali do componente anabólico na sua carga semanal. O Peterson Santos Silva, acho que a pergunta de todos é: como ter uma dieta balanceada sem ganho de peso e manter a performance nos treinos? E quais os suplementos os atletas utilizam nos treinos? Já falei da questão do suplemento. Sobre como manter a dieta balanceada, talvez aí não perder peso, ou então perder peso aos pouquinhos e não perder qualidade do treino. Excelente pergunta, e é aquilo que eu recomendo: 1. Comida de qualidade, comida de verdade. E 2, um déficit calórico muito pequeno que vai te permitir que você mantenha a qualidade nos seus treinos. É claro que assim, por mais que seja o déficit calórico menor,
Vai ter dias que você vai se sentir fraco, vai se sentir fatigado, mas isso meio que acontece com todo mundo também, porque não só tem a questão do glicogênio muscular, mas também tem a questão da fadiga muscular. Então mesmo que às vezes você vai estar comendo ali, vai estar num superávit calórico, você ainda assim vai lidar com fadiga e vai perder qualidade nos treinos. Então, não só necessariamente você vai treinar fraco por estar em déficit calórico, mas também tem a questão da fadiga. A pergunta é da Jamile Vasconcelos. É necessário cortar os açúcares para chegar nesse shape? Olha, Jamile, eu cortei pela questão da minha saúde, pela questão que eu tenho diabetes tipo 1. A gente tem várias linhas de dietas aí, né? Desde o pessoal veganismo até carnívoro, low carb ali no meio do caminho. E eu acredito que todo mundo meio que concorda que o açúcar industrial não é uma boa opção. Então a minha sugestão seria diminuir ao máximo e talvez procurar ali alguns substitutos naturais, né? Que você vai ter ali ou a sensação que você vai estar comendo alguma coisa um pouco mais doce, mas que vai ter um impacto menor na velocidade que você perde peso. A pergunta da Érica: perdeu o rendimento, recuperou o rendimento? Boa pergunta, porque eu estava fazendo muito pouco ciclismo e muito pouca corrida. Então, nesse ponto foi difícil ter essa sensação se o meu rendimento melhorou ou piorou. A natação eu já estava nadando bastante e como eu tive que distribuir ali com o ciclismo e com a corrida, ela ficou mais ou menos estagnada. Minha ideia foi não perder a natação enquanto eu melhorava o ciclismo e a corrida. Então eu não senti perda, mas mais uma vez que eu estava muito fora de forma, eu fiquei muito tempo aí sem pegar sério aí no ciclismo e na corrida e só comecei aí durante o lockdown, durante a pandemia. A pergunta da Paty Christie: como se alimentar bem para ter energia e resistência sem errar a mão no volume calórico? Gorduras e açúcares que detonam o nosso shape? Uma dica que eu dou é para você, primeiro que tem que estudar, tem que entender um pouco, recomendo o livro aqui, talvez procure uma opção em português também, eu vou procurar, se eu achar eu deixo aqui na descrição. Tem que entender o básico sobre nutrição. E volume calórico, sempre procurar ter um pouquinho de déficit calórico, porque isso é muito fácil a gente passar, né? Mas é muito difícil a gente diminuir bastante o déficit calórico e ficar com fome. Não é uma sensação natural, vai contra a nossa natureza, inclusive o seu corpo vai te fazer comer ali, mas se você ficar com déficit calórico muito grande. Então sempre ali tente manter leve, tente ali segurar um pouquinho no volume, porém se alimentar suficiente para que você tenha energia nos treinos. Então ali é um ponto de equilíbrio muito fino, é uma margenzinha muito fina, porém é possível sim você se alimentar adequadamente, porém ainda assim ter um pouquinho de déficit calórico para que bem aos pouquinhos você vai perder peso. Em relação à gordura e açúcar detonar nosso shape, tudo tem a sua hora, né? Então a gordura, o pessoal tem muito medo da gordura, mas a gordura tem muito sim o seu lugar numa dieta ali, inclusive principalmente se for da gordura boa, ela traz aí muitos benefícios. E o açúcar também tem seu lugar, se você usar aí a hora durante os treinos principalmente, ou então imediatamente depois dos treinos, você limita aí o estrago que o açúcar faz, inclusive pode virar seu aliado aí em questão de performance. É claro que se por acaso você tiver aí querendo perder peso mesmo, tem que ter um pouco mais de cuidado com esses dois alimentos. E a última pergunta do Carlos Souza: você pode dar sua opinião sobre queima de carboidrato versus gordura em atletas amadores no triatlon? Qual é mais interessante a longo prazo? Olha, primeiro que uma não é exclusivo da outra, assim, você está sempre queimando carboidrato, está sempre queimando gordura ao mesmo tempo. É claro que você pode sim ter um pouco de controle de qual que você vai queimar mais, dependendo da intensidade do seu treino e dependendo da sua dieta. A minha sugestão seria ter um ponto de partida mais ou menos no meio, utilizando aí uma dieta paleolítica para atletas, eu já falei muito aqui do livro da descrição, e a partir desse ponto você pode direcionar um pouco o seu treino e a sua dieta para atingir determinados objetivos. Então talvez, se você, olha, eu quero fazer um foco aí em low carb, aumentar a oxidação de gordura que eu uso nos treinamentos, então talvez diminua um pouco a quantidade de carboidrato, limite um pouco mais, saiba que no curto prazo principalmente você vai perder um pouco mais de performance, mas depois que você ir perder peso e conseguir desenvolver aí essa maior oxidação de gordura, talvez volte ali para o meio de campo, adapta um pouquinho ali
E dependendo aí, se você for um atleta que consegue assimilar carboidrato muito bem, numa véspera de prova, quando eu falo véspera, no último bloco de treinamento ali, talvez 6 a 12 semanas, você passe a consumir um pouco mais de carboidrato para você ter mais gás ali nos treinos de intensidade, nos treinos específicos para sua prova, principalmente pessoal de prova curta. Então é sempre interessante você ser flexível em relação a isso, não ficar somente ali, eu sou só low carb, eu sou somente high carb, ou então eu fico aqui somente no meio. Procure usar o meio como ponto de partida e a partir daquilo ali você fica oscilando aí dependendo aí de quando que você tá no seu calendário. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Qualquer outra pergunta, coloca aqui no comentário, eu gosto muito de responder aí, de atender ao pedido do pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar aqui o nosso canal e você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguys.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima e bons treinos!